e eu já sigo aí com todas as informações sobre técnico. Corinthians voltou à carga com o Ramon Dias, né? Existia, depois do jogo contra o Cruzeiro, dúvidas. Carille, uma terceira via que foi oferecida, e Ramon Dias, treinador que já havia aceitado a proposta do Corinthians. Mas o Corinthians sumiu. Aliás, foram duas informações exclusivas nesse canal em relação ao Ramon Dias. Eu fui o primeiro jornalista, o primeiro a dar o nome dele como técnico que interessava ao Corinthians, 1 minuto depois da queda de Antônio Oliveira, no almoço com a Fiel. Citei que os nomes eram Carille e Ramon Dias. Depois eu trouxe outra informação exclusiva, que o Corinthians havia feito uma proposta por Ramon Dias, a proposta havia sido aceita e o Corinthians simplesmente sumiu, não respondeu mais o treinador, porque não tinha convicção e estava negociando com Carille ao mesmo tempo e buscando a grana da multa para fechar com Fábio Carille. Em um certo momento, Carille passou, né, a condição de ser técnico do Corinthians, ficando à frente de Ramon Dias. Na sexta-feira, quando o Corinthians entra em contato com Pitombeira e companhia, Carille, e diz, né, antes mesmo do jogo do Santos contra o Ceará, que o Corinthians iria pagar a multa, né? O André Hernan e também o Bruno Andrade até deram essa informação na sexta, que o Corinthians iria pagar a multa. No sábado, o Carille se precipita, né? Acaba se queimando com o Santos, diz que o Corinthians pagaria a multa e até perguntou, né, para a diretoria santista se o Augusto havia ligado. Ele só não contava que o Augusto é um camarada enrolado, é um camarada que tem medo das redes sociais, é um camarada que não tinha o dinheiro para pagar a multa. E aí as coisas foram ficando complicadas em relação a Fábio Carille. Muita pressão nas redes sociais, muita gente, muito torcedor rejeitando o nome do Carille, e ao mesmo tempo um terceiro nome sendo oferecido que ninguém soube especificar quem foi esse treinador que o Corinthians negociou, se negociou realmente. O que eu sei é que nomes foram oferecidos, como o Dair Helman, que deixou o futebol da Arábia, negou o Fluminense, em seguida o Fluminense tem que acertar com o Mano Menezes. É um nome que foi descartado. Outro nome que foi descartado e oferecido foi Jorge Sampaoli, tá? Ele estava a fim de treinar o Corinthians e se colocou à disposição, e o Sampaoli, inclusive, teria um salário aí parecido com o do Carille, porque ele não pediria tanto assim como as pessoas imaginam para treinar o Corinthians. O Corinthians também recusou Jorge Sampaoli, tá? Em meio a isso, né, o Corinthians ainda ia tentar, essa era a grande estratégia de Augusto Melo. O Corinthians tentaria, com a vitória, uma possível vitória ou uma impossível vitória contra o Cruzeiro, arrastar um pouco mais a corda e tentar deixar o Rafael Larrutia, né, como treinador do Corinthians no duelo contra o Vasco. E se ganhasse contra o Vasco, assim ia. O Corinthians ia ganhando tempo, ia enrolando Carille e Santos, e também ia enrolando Ramon Dias, e também avaliando mais nomes oferecidos no mercado. Mas a estratégia deu errado. O Corinthians não conseguiu arrastar mais a situação, porque o Rafael Larrutia tomou um pau, né? O Corinthians tomou um pau, né, de louco por 3-0 do Cruzeiro no Mineirão e não dava mais, né, para enrolar. O Corinthians foi para o desespero. E aí, no desespero, o Corinthians tinha uma grande carta na manga. Primeiro, não tinha a grana do Carille ainda. O Corinthians não tem o dinheiro da multa rescisória para pagar ao Santos. O Corinthians não podia fechar com o Carille rápido. Então não tinha como ser o Carille para resolver rápido em caso de desespero. O Corinthians vai no que estava mais certo. Ramon Dias, que havia aceitado uma proposta do Corinthians, que eu trouxe com exclusividade na semana passada, e inclusive, né, trouxe o detalhe, ele vem para ganhar menos do que ganhava no Vasco. É um treinador mais barato que Fábio Carille, em questão de salário mensal, é um treinador que não tem o risco, depois de ter uma punição relacionada ao futebol japonês, já que existe aquela multa de 7 milhões, que ainda, né, o Carille pode ter que pagar essa multa, e o Santos hoje, né, vai pagar essa multa se caso realmente isso venha a acontecer. Isso sobraria para o Corinthians, sem falar a multa de 2 milhões e 400 mil reais, sem falar também no salário de 1 milhão e 200. Ramon Dias vem por um valor mais abaixo. O Corinthians não precisa pagar a multa rescisória também porque ele está livre no mercado. Então o Corinthians volta sem convicção nenhuma a negociar e avançar com um treinador que já havia praticamente fechado na semana passada e que poderia até ter estreado na partida contra o Cruzeiro no último domingo. Aliás, falando em estreia, Ramon Dias pediu
né, para a diretoria corintiana, que não gostaria de estrear nessas negociações agora mais adiantadas com o Corinthians. Ramon Dias pediu, né, assinando o contrato, que não quer estrear contra o Vasco, porque criou uma identificação muito grande com o clube cruzmaltino, né? O Ramon Dias salvou o Vasco do rebaixamento, é claro que contou com a derrota do Santos para o Fortaleza na Vila Belmiro, mas acabou salvando o Vasco, porque também ganhou na última rodada, e não há como tirar esse mérito de Ramon Dias, o argentino. O Corinthians está avaliando a situação, tá? Qualquer coisa vai com o Rafael Larucci e o Ramon Dias não estreia. Lembrando que a situação está da seguinte forma: estão negociando os últimos detalhes, minutas de contrato sendo trocadas para que Ramon Dias seja anunciado nesta terça-feira como técnico do Corinthians e inicie o seu trabalho. Claro que existe ainda essa questão da estreia, se ele vai poder comandar o time contra o Vasco ou não, porque ele mesmo está evitando isso. É um treinador que costuma se identificar com o torcedor, né, do clube que ele comanda, e talvez crie uma identificação aí com a torcida do Corinthians, já que ele gosta disso, o argentino Ramon Dias. Vem por um salário menor, né? Vou apurar ainda para vocês os valores, para trazer os valores exatos, tá, do salário de Ramon Dias, e agora é o nome que chega para salvar o Corinthians, né, do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Então essas são as informações de Ramon Dias, muito próximo de ser o novo técnico do Corinthians, tudo já praticamente detalhado ali entre as partes, basta agora, né, essa minuta de contrato serem trocadas, avaliadas, enfim, assinar contrato e começar a trabalhar. Fábio Carille, né, que estava na pauta ainda hoje pela manhã, tá? Estava sim na pauta hoje pela manhã. A decisão foi tomada agora no início da tarde entre Ramon Dias e Carille. O Corinthians iniciou, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians tinha 3 opções, um plano C oferecido, Ramon Dias e Carille. Hoje pela manhã, o Corinthians tinha, já terminando a manhã, início da tarde, Carille e Ramon Dias somente na pauta. E depois já mais um pouquinho para o início, mais um pouquinho para a metade da tarde, aí Ramon Dias passa à frente. Então, quer dizer, uma diretoria sem convicção nenhuma, que agora fecha com Ramon Dias como novo treinador, bastando esses detalhes que eu falei para vocês. Tá certo? Corinthians hoje com mais uma informação também, já que eu fui direto nesse blend aqui, não soltei vinheta, não soltei nada. Corinthians alinhou, né? Enfim, anunciou, aliás, já a renovação do Fagner, né? O Fagner passa aí a ter um novo contrato com o Corinthians, jogador de 35 anos, renovou seu contrato até 31 de dezembro de 2026. Isso mesmo. O Fagner, que ficava sem contrato no final desse ano, não fica no Corinthians somente até o fim de 2025. Como eu já havia trazido para vocês em outras notícias, em outros blends, inclusive com exclusividade, ele negociava uma renovação por mais 2 temporadas, tá certo? 2 temporadas. Então o Corinthians renova com o Fagner, né, que se recupera de lesão, deve voltar a jogar. Tinha feito apenas 5 partidas no Campeonato Brasileiro, poderia até ter sido contratado por outro clube, mas decidiu permanecer no Corinthians, e o Corinthians decidiu pela permanência do lateral direito Fagner. Corinthians agora, possivelmente, com um novo treinador. Tá certo?